Imagine um homem sentado em um banco, observando a vida passar, enquanto todos ao seu redor parecem ser governados pelo caos, pelas opiniões alheias e pelos acontecimentos inesperados. Ele, no entanto, permanece tranquilo, como se nada pudesse abalar sua paz interior. Essa não é uma história sobre sorte, mas sobre disciplina mental, força de caráter e a habilidade rara que Napoleon Hill ensinava: agir como se nada te incomodasse. Hoje você vai descobrir o segredo daqueles que permanecem invencíveis, mesmo diante das tempestades da vida, e como você também pode desenvolver essa força interior, tornando-se imperturbável, estratégico e magnético. O homem que não se deixa afetar. Havia um jovem chamado Daniel, que desde cedo percebeu que o mundo não era feito para os fracos de espírito. Ele via à sua volta pessoas brilhantes, cheias de potencial, sendo engolidas por pequenos conflitos, críticas destrutivas e problemas que, embora aparentemente simples, tinham o poder de roubar-lhes a paz e a determinação. Amigos discutiam por motivos banais, familiares se deixavam dominar pelo medo e pela ansiedade, e todos pareciam lutar em batalhas que nunca levariam a lugar algum. Daniel observava tudo isso com atenção silenciosa e decidiu que seguiria um caminho diferente. Ele percebeu que a verdadeira força não estava na reação imediata diante do que nos incomoda, mas na capacidade de permanecer firme, equilibrado e sereno, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Daniel passou a estudar profundamente a vida de grandes líderes, empresários visionários, inventores e pensadores que moldaram o mundo. E descobriu um padrão surpreendente. Aqueles que alcançaram o sucesso extraordinário não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, nem os mais inteligentes, mas aqueles que desenvolviam um controle interno inabalável, que mantinham a mente clara diante do caos, que eram capazes de filtrar ruídos, críticas e distrações, concentrando-se apenas no que realmente importava. Ele entendeu que a chave estava em aprender a agir como se nada o incomodasse, como se as palavras e ações alheias não tivessem poder sobre sua paz interior, como se cada obstáculo fosse apenas um teste para fortalecer sua determinação. Daniel sabia que, ao cultivar essa serenidade, ele não apenas protegeria sua energia, mas abriria espaço para decisões mais inteligentes, ações mais estratégicas e, inevitavelmente, para resultados extraordinários. Ele decidiu que nenhum comentário, nenhuma injustiça, nenhuma crítica ou situação adversa teria mais força sobre ele do que sua própria vontade de crescer e vencer. A partir daquele momento, Daniel começou a trilhar um caminho que exigia disciplina, coragem e foco. Um caminho que poucos ousavam percorrer, mas que reservava para ele a promessa de liberdade, poder pessoal e sucesso real. E assim nasceu o homem que não se deixa afetar. Aquele capaz de permanecer inabalável diante do mundo, capaz de transformar qualquer dificuldade em oportunidade e qualquer adversidade em aprendizado. A disciplina de controlar emoções. Daniel descobriu que a verdadeira invencibilidade não residia na força física, nem na inteligência, nem na sorte, mas no domínio absoluto sobre suas próprias emoções. Ele entendeu que se deixar levar por raiva, frustração ou medo era abrir portas para que outras pessoas e circunstâncias controlassem sua vida. Ser invencível não significava ser insensível. Significava aprender a observar cada sentimento, cada impulso, e escolher a reação certa, a ação que realmente o aproximasse de seus objetivos. Quando alguém tentava provocá-lo, Daniel não respondia de imediato. Ele respirava fundo, refletia e agia com lógica, clareza e propósito. Aprendeu a diferenciar a emoção momentânea da decisão sábia, a não confundir impulso com ação estratégica. Como dizia Napoleon Hill, a mente que domina suas próprias emoções possui um poder que supera qualquer riqueza ou posição,
e Daniel sentiu essa verdade na própria pele. Ele percebeu que cada momento de calma diante da provocação era uma vitória sobre o caos, uma prova de que sua mente era maior que qualquer circunstância externa. Com o tempo, Daniel começou a notar mudanças profundas em sua vida. Suas decisões se tornaram mais precisas, porque ele não mais reagia por impulso. Seus relacionamentos se fortaleceram, pois a serenidade e a empatia substituíram o conflito e a irritação. E a vida, mesmo com toda a sua imprevisibilidade, parecia estar sob seu controle interno. Ele descobriu que quando dominamos nossas emoções, nenhum obstáculo externo pode nos derrubar, nenhum comentário alheio pode nos ferir e nenhuma dificuldade pode roubar nossa paz. A disciplina de controlar as emoções tornou-se o alicerce de tudo em sua vida. Daniel sabia que cada momento em que conseguia permanecer calmo diante de uma adversidade era um passo a mais para se tornar não apenas bem-sucedido, mas verdadeiramente livre, poderoso e invencível. Ele entendeu que a serenidade era a força invisível dos grandes líderes e que quem a cultivava não precisava lutar contra o mundo. O mundo acabava se curvando à sua determinação silenciosa. A habilidade de ver oportunidades no caos. Enquanto a maioria das pessoas se deixava dominar pelo medo, pela frustração ou pelo pessimismo, Daniel desenvolvia uma habilidade rara e poderosa: a capacidade de enxergar oportunidades exatamente onde os outros só viam problemas. Cada crítica, cada comentário negativo que poderia abalar alguém comum, para ele era apenas informação, uma pista valiosa sobre como melhorar, crescer ou se fortalecer. Cada dificuldade que parecia impossível de superar era encarada como um desafio, um teste que revelava sua criatividade, sua coragem e sua determinação. Daniel compreendeu algo essencial que Napoleon Hill ensinava. O verdadeiro sucesso não está em evitar situações negativas, mas em aprender a extrair delas o que é útil, o que pode ser transformado em vantagem. Ele percebeu que, ao manter a calma e a clareza, conseguia olhar além da superfície do caos, enxergar soluções que a maioria jamais notaria e transformar obstáculos em degraus para o crescimento. Um problema que paralisaria muitos, para Daniel, era uma oportunidade de mostrar inteligência, resiliência e capacidade de ação. Com o tempo, ele começou a perceber padrões. Situações aparentemente caóticas, crises e desafios se tornavam como mapas secretos, apontando exatamente para onde ele deveria concentrar sua energia e foco. Agir como se nada o incomodasse não significava ignorar os problemas. Significava enfrentá-los com confiança, serenidade e estratégia, sem permitir que o caos roubasse sua visão ou determinasse suas escolhas. Daniel descobriu que aqueles que dominam essa habilidade raramente são pegos de surpresa. Eles permanecem firmes, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar, e conseguem transformar o inesperado em oportunidades de crescimento, riqueza e liderança. Ele entendeu que essa era a essência da invencibilidade. Não se trata de ter tudo sob controle, mas de controlar a si mesmo, enxergando sempre o positivo dentro do negativo e agindo com inteligência e coragem, independentemente do que o mundo lance à sua frente. A arte da presença invencível. O que realmente separava Daniel das pessoas ao seu redor não era apenas sua disciplina, seu controle emocional ou sua visão estratégica, era a sua presença. Havia algo nele que não podia ser ignorado, algo que preenchia o ambiente antes mesmo de ele dizer uma palavra. Quando Daniel entrava em uma sala, percebia-se uma mudança sutil, mas poderosa. A tensão diminuía, os olhares se voltavam para ele e uma sensação de respeito silencioso se espalhava. Sua postura firme, o tom de voz calmo e seguro, o olhar sereno e determinado, tudo comunicava uma mensagem clara. Não posso ser abalado e nada pode me desviar do meu caminho. Napoleon Hill chamava essa qualidade de magnetismo pessoal, uma força invisível capaz de atrair atenção
respeito e confiança, não pelo que se diz, mas pelo que se é. Daniel percebeu que essa presença não era algo que se podia fingir ou forçar. Ela vinha do interior, de uma combinação de autoconfiança, serenidade e clareza de propósito. Cada gesto, cada movimento, cada palavra carregava consigo a convicção silenciosa de quem sabe exatamente quem é, do que é capaz e para onde vai. Essa presença invencível transformava interações comuns em experiências marcantes. Pessoas se sentiam naturalmente inclinadas a ouvi-lo, a confiar em suas ideias e a se aproximar de sua energia. Ele descobriu que a verdadeira força não precisa ser mostrada com palavras altas ou atitudes grandiosas. Ela é percebida no silêncio, no equilíbrio e na consistência do caráter. Cada pessoa que cruzava seu caminho sentia, mesmo que inconscientemente, que Daniel era alguém capaz de permanecer firme diante de qualquer tempestade. Alguém que não se deixava levar por emoções passageiras, críticas alheias ou circunstâncias adversas. Daniel entendeu que a presença não era apenas uma ferramenta de influência, mas uma manifestação natural de sua invencibilidade interior. Quanto mais ele cultivava serenidade, clareza e confiança, mais seu magnetismo pessoal se fortalecia, tornando-o não apenas respeitado, mas inspirador. A arte da presença invencível, então, tornou-se a marca registrada de sua vida. Uma força silenciosa que transformava espaços, tocava pessoas e tornava impossível qualquer tentativa de abalar sua determinação. A liberdade de agir sem medo. Com o passar do tempo, Daniel descobriu que a liberdade verdadeira não estava em dinheiro, poder ou reconhecimento, mas na capacidade de agir sem ser refém do medo, da opinião alheia ou da expectativa do mundo. Ele percebeu que a maioria das pessoas vivia aprisionada por julgamentos, críticas e pelo medo de falhar, deixando que cada palavra ou olhar exterior definisse suas escolhas e limitasse suas ações. Daniel decidiu que nunca mais permitiria que algo ou alguém tivesse esse poder sobre ele. Essa descoberta transformou completamente sua vida. Ele passou a agir de acordo com seus princípios mais profundos, a tomar decisões ousadas e a perseguir seus sonhos com uma confiança tranquila, sem permitir que dúvidas externas ou frustrações internas o impedissem. Cada passo se tornou mais seguro, cada ação mais firme, porque ele havia entendido algo essencial. Ser invencível não dependia de circunstâncias perfeitas, de um ambiente favorável ou da aprovação das pessoas. Era, acima de tudo, uma questão de perspectiva, de escolha consciente. Daniel compreendeu que, ao agir como se nada o incomodasse, ele se tornava o verdadeiro dono de sua vida. Seu tempo, sua energia e suas emoções deixavam de ser influenciados pelo caos externo e passavam a ser recursos sob seu completo controle. Ele aprendeu a encarar riscos com coragem, desafios com confiança e críticas com discernimento, transformando cada obstáculo em oportunidade de crescimento. A liberdade de agir sem medo não era apenas uma sensação passageira, mas um estado de espírito permanente que o tornava imune à instabilidade do mundo e inabalável diante da adversidade. Ele entendeu que essa liberdade era o ápice da invencibilidade. A capacidade de viver segundo sua própria verdade, de avançar com determinação e de construir seu destino sem que nada ou ninguém tivesse poder para desviá-lo. Daniel não precisava de aplausos, reconhecimento ou aceitação para se sentir completo. Ele sabia que seu poder vinha de dentro, de sua mente disciplinada, de seu coração sereno e de sua convicção inabalável. Ao agir sem medo, ele se tornou não apenas um homem forte, mas um homem verdadeiramente livre, capaz de criar, conquistar e inspirar de maneira que ninguém mais poderia. A paciência estratégica. Daniel aprendeu que a pressa era inimiga do sucesso. Ele observava pessoas tentando forçar resultados imediatos,
desesperadas para ver frutos antes do tempo, e via como isso gerava frustração e erros. Ele, no entanto, desenvolveu a paciência estratégica, a habilidade de esperar o momento certo, de plantar suas ações com cuidado e de permitir que o tempo ampliasse o efeito de seus esforços. Cada decisão era ponderada, cada movimento planejado, mas sempre com ação constante e direcionada. Daniel descobriu que a paciência não é inércia, é disciplina, é confiança no processo e, sobretudo, fé na própria capacidade de transformar pequenos passos em conquistas extraordinárias. A coragem de enfrentar a solidão. Ao trilhar seu caminho, Daniel percebeu que ser invencível exigia coragem para estar só. Muitos se cercam de pessoas por medo do julgamento ou da rejeição, mas ele entendeu que a solidão bem vivida é fonte de autoconhecimento e fortalecimento interior. Nos momentos em que estava sozinho, refletia, planejava e se conectava com sua própria essência, sem distrações ou pressões externas. Essa coragem de enfrentar a solidão permitiu que Daniel se tornasse emocionalmente independente, capaz de tomar decisões sem buscar aprovação, e assim, agir com autenticidade absoluta, fortalecendo sua mente, suas convicções e sua liberdade de escolha. A visão além do imediatismo. Daniel desenvolveu uma capacidade rara: enxergar além do presente, visualizar oportunidades e consequências que a maioria das pessoas ignorava. Ele entendia que decisões precipitadas, baseadas apenas em resultados imediatos, traziam armadilhas, enquanto ações planejadas com visão de longo prazo geravam crescimento consistente e sustentável. Cada desafio, cada perda momentânea, era interpretado como um ponto estratégico para um futuro maior. Ele aprendeu a olhar além da superfície, a antecipar obstáculos e a transformar situações temporárias em alavancas para objetivos permanentes, consolidando o domínio de sua própria vida e destino. O poder da gratidão ativa. Daniel descobriu que, para permanecer invencível, era essencial cultivar a gratidão, não apenas como sentimento passageiro, mas como força ativa que transformava sua percepção do mundo. Ele se concentrava nas lições das dificuldades, nos aprendizados escondidos nas críticas e nas pequenas vitórias que muitos ignoravam. Essa gratidão aumentava sua energia, ampliava sua visão e fortalecia sua resiliência. Ele entendia que agradecer mesmo nos momentos desafiadores não é sinal de fraqueza, mas de inteligência emocional, pois a gratidão realinha a mente, atrai oportunidades e cria uma sensação profunda de plenitude que o mundo exterior jamais poderia roubar. A maestria do autocontrole absoluto. No ápice de sua jornada, Daniel alcançou algo extraordinário: a maestria sobre si mesmo. Ele compreendeu que a verdadeira liberdade, poder e invencibilidade não vêm de controlar o mundo ao redor, mas de controlar a si mesmo, seus pensamentos, emoções, ações e decisões. Nada externo podia desviá-lo de seu caminho, porque ele havia construído uma fortaleza interna inquebrável. Essa maestria permitia que ele reagisse com sabedoria a qualquer situação, transformasse desafios em oportunidades e permanecesse sempre centrado, sereno e confiante. Daniel não era apenas invencível, ele era um mestre de sua própria vida, capaz de criar, influenciar e inspirar de forma que poucos jamais conseguiriam. Daniel se tornou o exemplo vivo de que ser invencível não depende do mundo ao seu redor, mas do domínio sobre si mesmo. Ele mostrou que a verdadeira força surge da calma diante do caos, do controle emocional, da visão estratégica, da presença magnética e da coragem de agir sem medo. Cada desafio, cada crítica e cada obstáculo se transformaram em degraus para sua evolução, porque ele aprendeu a enxergar oportunidades onde outros só viam problemas, a cultivar paciência, gratidão e autocontrole absoluto. A história de Daniel nos ensina que todos podemos trilhar esse caminho,
que cada um de nós pode agir como se nada o incomodasse, desenvolver uma presença invencível e conquistar liberdade verdadeira, dominando nossas emoções, nosso tempo e nosso destino. O poder para transformar sua vida está dentro de você. Basta decidir agir, sem medo, com disciplina, coragem e visão. Se você deseja continuar crescendo, aprender a desenvolver força interior, invencibilidade emocional e a transformar desafios em oportunidades, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Aqui, compartilhamos ferramentas e histórias que vão inspirar você a se tornar a melhor versão de si mesmo, a conquistar o sucesso que sempre sonhou e a viver com poder, disciplina e sabedoria.